Olá, pessoal. Meu nome é Germano Busch e, ao lado de toda uma equipe, faço a gestão do Instituto Internacional Juarez Machado. Agradeço a você que está ao vivo nos assistindo e participando na manhã deste 20 de dezembro de 2021. Lembrando que muito em breve este vídeo estará disponível em nossa página do YouTube para você poder assistir da forma e no horário em que desejar. Para quem ainda não conhece o Instituto, nós somos uma instituição privada e sem fins lucrativos, fundada pelo próprio artista e com sede na antiga casa de sua família, aqui em Joinville, Santa Catarina. Estamos abertos ao público desde novembro de 2014 e, dentre as principais finalidades, estão a de estimular o livre acesso de toda a comunidade às artes em geral e a diferentes fontes de cultura e de conhecimento. Tudo isto por meio da realização de exposições de obras e trabalhos de Juarez Machado e de artistas do Brasil e exterior. Também acontece em nossa biblioteca artística, que é de livre acesso a toda a comunidade, lançamento de livros, bem como em todos os nossos espaços, apresentações culturais, musicais, dança e assim por diante. Também oferecemos e recebemos oficinas e práticas artísticas e outras atividades relacionadas à formação, assim como desde novembro deste ano, de 2021, passamos a oferecer cursos livres online, abordando temas diversos, sempre esses cursos dirigidos a interessado nas artes em geral, independente da sua formação ou grau de conhecimento. E outra de nossas principais missões está justamente essa de preservar a memória artística de Juarez Machado, como rica fonte de pesquisa e estudo, não somente para essa nossa geração, mas para as futuras. E é um trabalho que gradualmente vem se intensificando. E 2021 foi um ano muito importante, não somente para a nossa instituição e o artista Juarez Machado, pois ele comemorou em 16 de março 80 anos. Preparamos previamente toda uma programação e que acabou tendo que ser adaptada e remanejada por conta da pandemia. Uma dessas ações é justamente essa da qual estamos nos comunicando hoje. É uma série de conversas, ou uma roda de conversas, tendo o Juarez, a instituição, como personagem principal, mas abordando, inclusive, outros temas, e todos eles relacionados à disseminação de informações e de conhecimentos, convidando pessoas muito legais, com bastante experiência, e que vêm agregar, somar conosco, para podermos, então, ampliar esse grau de conhecimento, esse nosso repertório cultural e artístico. E hoje, justamente hoje, teremos um assunto muito, muito, muito bacana. Falaremos sobre os relacionamentos de Juarez Machado e sua rede de networking. Quem é a nossa convidada, a personagem que mediará ou que apresentará toda essa relação, é Ana Carla Soler. Ana Carla é comunicadora social, pós-graduada em Direção e Gestão de Marketing, especialista em marketing digital. Atualmente realiza trabalhos como consultora de comunicação para várias instituições de arte e de cultura. Participará conosco o nosso diretor artístico, Edson Busch Machado, e fica aberto também para todos nós, para quem quiser participar, incluir histórias, enfim, dessa relação, o quão importante essa rede de comunicação entre as pessoas para uma formação profissional. Tá joia? Bem-vinda, Ana Carla. Antes, importante agradecer a Núbia mais uma vez por contribuir conosco com a tradução de Libras, e que bom, muito feliz tê-la aqui conosco novamente, Núbia. Edson, Ana, bom dia e seguimos lá. Bom dia pessoal, muito obrigada pela apresentação, Germano. Quero aproveitar mais uma vez para agradecer o Instituto Juarez Machado, agradecer Germano, Edson, a Fran e André, que também estão por trás e que nos acompanham aqui em toda essa roda de conversa. Hoje eu acredito que vai ser uma conversa muito legal e que Juarez Machado vai gostar muito também de acompanhar conosco. Eu preparei aqui uma pequena introdução, mas eu acho que os grandes protagonistas hoje são o Germano e o Edson, que vão contar para a gente um monte de história legal e um monte de curiosidade que aconteceu na vida de Juarez Machado.
Aproveitando para me apresentar, meu nome é Ana Carla Soler, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura abaixo dos ombros, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma camiseta preta, de listras horizontais brancas e estou com um fundo branco aqui atrás de mim. Eu queria começar aqui, antes de qualquer coisa, fazendo uma breve introdução para aqueles que não conhecem um pouco da carreira de Juarez Machado. Ele é um artista muito determinado, de um jeito que a vida dele realmente ele conseguiu segurar nas mãos e conduzir para o sucesso que ele tem hoje, com muito merecimento. Desde muito novo, o Juarez Machado já sabia e já queria ser artista. Sua família, vinda da Galícia, sempre foram pessoas que tiveram muita inspiração relacionada às artes. Aqui estamos com 2 pessoas da família de Juarez Machado que também atuam e trabalham dentro da arte. O avô de Juarez Machado foi quem construiu a estrada de ferro que liga Porto União até São Francisco do Sul. E é lá em São Francisco do Sul que nasce o pai de Juarez Machado. Seu pai se muda para Joinville, onde ele conhece sua mãe, e aí Juarez Machado nasce em Joinville, Santa Catarina. A arte, como eu disse anteriormente, sempre teve permeando todas essas personagens de sua vida. Seu avô também era poeta. O seu pai, caixeiro viajante, colecionava diversos objetos pelas viagens por onde passava e trazia as histórias desses objetos e fazia o restauro desses objetos com as crianças na mesa, acompanhando todo esse processo. A sua mãe era desenhista e pintora de leques em uma fábrica que atuava em Joinville, e na época os leques eram muito famosos e muito conhecidos, e a arte de pintar leques era muito renomada. O primeiro trabalho de Juarez Machado, que aconteceu aos 16 anos de idade, já era em uma gráfica de um laboratório farmacêutico, no qual ele desenhava rótulos de remédio e decorava vitrines de farmácias em Joinville. Ele entra para o exército com 18 anos e lá, quando ele entra para o exército, ele atuava, inclusive, pintando e desenhando histórias, personagens e situações que aconteciam no quartel. Quando Juarez Machado termina o exército, ele sentia já que precisava sair de Joinville e ir para um lugar onde todos respiravam essa arte que ele vivia já desde muito novo e que sentia dentro dele mesmo que aquilo ia crescer para fora dele. E então ele vai para Curitiba, onde ele se inscreve e estuda na Escola de Belas Artes. E quando ele está morando lá em Curitiba, ele passa por uma primeira pensão, no qual é super simples, não tinha nem espaço para ele ter um ateliê, era um lugarzinho embaixo de uma escada, muito pequeno. Na primeira oportunidade, ele se muda para uma pensão um pouquinho maior, e da janela daquele quarto, ele via a primeira torre de televisão de Curitiba, que brilhava e reluzia. E ali, ele entendeu, então, onde que seria o começo dessa trajetória, na qual ele teria muito sucesso e muito renome dentro da carreira nas artes. Logo nesse comecinho de carreira, quando ele estava na faculdade, ele vai visitar os estúdios dessa emissora de televisão junto com um professor seu. Nessa visita, o cenógrafo, ele faz uma brincadeirinha dizendo que ele precisava de uma pessoa para ajudar ele nos cenógrafos, e haviam muitas mulheres na faculdade no qual ele estava cursando, né? Na época era Escola de Belas Artes, hoje a gente chama de faculdade, mas não era assim que se chamava. E o cenógrafo faz uma piadinha que precisava de uma das mulheres lindas que estavam ali para ajudá-lo na cenografia da emissora de televisão. E ele, na hora, já se levanta e fala, sou eu. Na hora, a coisa foi rapidinha, eles continuaram na visita, mas Juarez Machado, segurando a sua trajetória nas mãos, volta no dia seguinte nessa emissora e bate ali na porta e volta a falar com aquele cenógrafo e fala, eu vim te ajudar, com a pastinha de todos os desenhos que ele tinha nas mãos. Ali, então, ele é contratado como cenógrafo, e a partir dali, a história dele dentro da televisão começa a acontecer, e é por aí que eu acho que eu queria começar essa jornada e chamar aqui tanto o Germano quanto o Edson para contarem um pouquinho de como que foi esse começo e quem eram essas pessoas que estavam ali na carreira dele quando ele estava ainda entre o teatro e a televisão.
E aí queria passar aqui a bola para Germano, para ele contar as primeiras histórias ou as primeiras coisas que vem na cabeça quando a gente fala desse período da vida de Juarez Machado ainda em Curitiba. Foi um período, o Edson daqui a pouco me corrige se estiver errado, mas eu sei que foi um período muito difícil, né? Essa saída dele aqui de Joinville, até um pouquinho antes de chegar em Curitiba. Juarez conta que Joinville é uma cidade, sempre foi uma cidade industrial, onde você tinha 3 opções na vida: ou você era filho do dono da fábrica, ou você casava com a filha do dono da fábrica, ou você era operário. Quer dizer, não tinha, as oportunidades eram muito, 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 muito raras de você ter uma profissão que não fosse vinculada à indústria, né, ou ao pequeno comércio. E o Juarez carrega dentro de si, sempre carregou dentro de si essa vontade de ser artista, de ser o próprio mentor da sua carreira, né, de dirigir a própria carreira. E isso, eu acho que vai além do aspecto artístico, vai do aspecto de empreendedor mesmo, né? A gente vai avançar durante essa conversa, mas toda essa trajetória, você vê que ela não é o acaso, ela sempre foi muito planejada, né? O Juarez construiu uma carreira sempre pensando de que forma ampliará seu público, ou ampliará a sua própria carreira, trajetória, e assim por diante. E não é nem uma questão, penso eu, de ego, é uma questão assim de, cara, eu preciso disso, eu quero isso, está dentro dele, entende? Então, eu percebo que nada que venha do Juarez é o acaso, inclusive a própria criação do Instituto, né? O Juarez sempre foi muito visionário. Então, a criação desse instituto aqui em Joinville, eu tenho certeza de que há um propósito para isso, né? Dessa multiplicação de conhecimentos e oportunidades que ele não teve quando era menino aqui em Joinville. E, enfim, ao sair daqui de Joinville para ir a Curitiba, foi um grande passo, um passo gigantesco. Ele brinca até que o sonho dele no momento era ir para Florença, mas o dinheiro só dava até Curitiba. E aí ele entrou no ônibus da Penha, com o dinheiro contadinho, e se matriculou na Escola de Belas Artes. E ali ele acabou conhecendo muita gente, os primeiros amigos, inclusive, e amigos até hoje, foram da Escola de Belas Artes, né? Então, falamos do Calderari, que infelizmente recentemente faleceu, uma grande perda, João Osório Brzezinski, professor Fernando Bini, Cleto de Assis, Fernando Veloso, enfim, são vários e vários, até Cassandrini, vários amigos que ele começa a relação ainda na Escola de Belas Artes. Ao ir para a televisão, já é um outro passo, né, que ele sai do aspecto daquele estudante acadêmico para começar a trabalhar uma língua ou uma linguagem absolutamente distinta do desenho, absolutamente distinta da tela, enfim, porque quando a gente pensa como leigo em relação à televisão, a gente acha, não, o cara vai fazer televisão, não tem nada a ver com a pintura. Existe, claro que existe, mas no aspecto geral a gente não faz essa relação. E de repente ele se vê dentro de uma televisão com uma produção própria, local, isso dos anos 60, o Paraná sempre, Curitiba principalmente, sempre foi muito além do seu tempo, do seu próprio tempo, do nosso próprio tempo no Brasil. Então, a TV Paraná já existia uma programação local, uma programação que era apresentada ao público, e nessa o Juarez entrou. E aí entram personagens que não só eram de Curitiba, que sempre teve uma cena forte, muito local, de teatro, de televisão, de atores, e de dramaturgos, de escritores, e assim por diante, mas ele cria uma relação muito próxima com Ari Fontoura, que Ari Fontoura, na época, lança o Dr. Pomposo, que é um personagem muito importante na carreira do Ari Fontoura, e o Juarez não só produz a parte cenográfica, como também começa a atuar ao lado do Ari Fontoura, isso 64, 5 ou 6, mais ou menos, né? O Ari acaba indo para o Rio logo em seguida, mas também vinham a Curitiba outros personagens. Eu falei Ari Fontoura, mas também tinha o Cláudio Marzo, o Cláudio Correia Castro, tantos personagens, tantos atores tão importantes para a história da televisão brasileira,
Fernanda Montenegro. A Montenegro também, que vinha, Nissete Bruno, exatamente isso. Toda essa turma vinha para Curitiba, ou era de Curitiba, e começou a plantar uma semente no próprio Juarez sobre, cara, tem algo mais do que Curitiba, né? Tem o Rio, e é o passo seguinte que daremos, né? Mas ali ainda em Curitiba, o Juarez começa a ter relação com essas personagens, e também com outras áreas, cria uma amizade muito próxima desde já com o Juca Chaves, que será um personagem importante para ele ali na frente, a cantora Maísa, e tantos outros assim que levam o Juarez, mostram ao Juarez que, cara, existem mais coisas e o Rio está bombando, e é muito legal, e TV Globo, e lá tem um monte de gente que vai gostar de você, que você vai gostar porque é tua cara, e assim por diante. Aquilo que os amigos nos dizem, cara, vem para cá que tu vai gostar do que está acontecendo. É mais ou menos por aí. Edson, se tu entrares aí, quiseres contribuir, por favor, fica à vontade, também. Eu estava acompanhando aqui também, na pesquisa que a gente estava fazendo, as histórias de Juarez enquanto cenógrafo, enquanto ele estava produzindo cenografias e o quanto ele era disruptivo nesse processo de cenografia. E como ele encontrava soluções para coisas que muitas vezes eram limitantes no fator dinheiro, principalmente. Juarez Machado conta que no início da televisão as coisas não eram tão glamurosas do jeito que a gente vê hoje, no qual todos os atores são super reconhecidos, era algo ainda que financeiramente não era uma coisa muito farta, e que em cima disso ele ia encontrando as inovações e acima de inovações. Ele fala, inclusive, que uma vez faltou cola para você dar a liga nas tintas no qual ele pintava os cenários, então ele fez só o pigmento com água. Uma hora, de repente, acabou o pigmento, e aí ele começou a pintar os cenários, então, apenas com água. E como que ele fazia isso? Ele pegava e 5 minutos antes de iniciar o programa, ele pegava um tecido de cenário e pintava com água. Então, no início do programa, o cenário tinha uma visualidade com aquela água ainda úmida e fazendo os desenhos com muitas características, mas conforme o programa ia passando, as luzes que iam refletindo nessas águas, e conforme a água ia secando e ia apagando, iam criando uma sensação de que aquele cenário ia mudando. Então, esse processo de televisão de Juarez também tinha muito dessa questão disruptiva mesmo, que ele foi encontrando para a carreira pouco a pouco, e ali ele trabalhou, como o Germano comentou, ele trabalhou com Juca Chaves, com Miele, e parece que com Boni ele tinha uma super relação, né, Germano? Que quando ele vai para o Rio, levado por essa série de pessoas que a gente falou há pouco, eu volto ali na questão da questão do empreendedor, ele sabia que indo para lá ele tinha que estar no circuito, não adiantava ele ir para o Rio e estar fora de onde circulavam essas pessoas. Ao mesmo tempo que o Juarez, quando saiu aqui de Joinville, foi para Curitiba, já sabendo o que ele queria, quando ele foi para o Rio também sabia o que queria, né? E aí ele começa uma relação por amigos em comum e assim por diante com Milor. Milor Fernandes é um personagem importantíssimo para as artes brasileiras. O Milor ele já começa a trabalhar com o Sérgio Rodrigues, que é outro personagem importantíssimo também. E assim vai se construindo uma rede muito grande, né, de Ziraldo, com o Pasquim, e aí o Juarez começa a desenhar já para o jornal, porque o Juarez é um excelente desenhista, aí daqui a pouco do jornal já também abre um outro leque de pessoas e personagens, do Pasquim também abre um leque de pessoas e personagens, do Sérgio Rodrigues, do Milor e assim por diante, e do próprio Ari Fontoura, por que não? E daqui a pouco o Juarez recebe um convite para ir para a TV Globo, que estava iniciando ainda no Brasil. E ele entra lá também para desenhar exatamente o que ele fazia em Curitiba, desenhar os cenários, figurinos e assim por diante. E aí acaba criando uma relação próxima também com quem dirigia a televisão. Porque o Juarez, como tu bem disse, ele acho que foi um dos primeiros artistas multimídia do Brasil, vamos dizer dessa forma, né? Porque ele trabalha não só com o desenho, mas também com a pintura,
com a cenografia, encontra soluções entre as artes de uma forma, o que para nós hoje seria hibridismo ou arte transversal, que seja, o Juarez já tinha isso e nem perguntava o que era aquilo, nem queria saber o que era aquilo, ele encontrava soluções para aquilo que ele queria expressar, ou a própria necessidade daquilo que pediam para ele fazer, né? E isso ele sempre teve muito fácil essa linguagem. Nós tivemos aqui, abrindo um parênteses, né, uma exposição aqui no Instituto chamada Juarez na Hora do Recreio. Quem está nos assistindo pode entrar no site, vai ter alguns recortes dessa exposição, onde o Juarez mostra um lado que não é aquele lado do pintor, é um lado daquele cara que está querendo se expressar de todas as formas. Então, ali tu vai encontrar objetos, vai encontrar colagens, tu vai encontrar as maiores maluquices possíveis, porque o Juarez ele não consegue parar. Enquanto a gente está, de repente, sentado lendo o livro, o Juarez está produzindo alguma obra, alguma coisa. E isso, de alguma forma, para quem estava na televisão nessa época, que era uma época sem tecnologia nenhuma, o Juarez era o cara. Era aquele que encontrava a solução para as necessidades de botar no ar, tem que estar no ar, tem que ter um cenário, tem que ter um figurino. Tu bem lembraste a história do desenho com água, do cenário com água, enfim. O Juarez conta uma história também, ainda voltando um pouquinho o tempo ali para Curitiba, que ele fez a maquiagem na Maísa, e em determinado momento também as luzes, à medida que a luz ia esquentando, aquilo foi derretendo, assim, sabe, no rosto. Ou no próprio cenário, o cara apresentando o jornal, e de repente o cenário atrás vai derretendo, vai caindo. Cara, genial mesmo. E aí o Boni já coloca o Juarez dentro do núcleo de humor da televisão, né? E aí o Juarez passa a fazer parte desse núcleo, vamos chamá-lo, quem sou para dizer o que é sagrado, o que é profano, mas vamos chamá-lo de um núcleo sagrado da televisão, que era o núcleo de humor, que as pessoas, quando buscam entretenimento, elas buscam humor, diversão e assim por diante. E aí ele, ao lado do Chico Anísio, do Bojarlo, Jô Soares, Max Nunes, enfim, outros personagens também importantes, constrói toda uma série de programas dentro da televisão. Nesse tempo, a gente falou do Boni, mas também ele tem uma relação muito próxima ao Miele, que leva ele para o teatro de verdade. Ele tem uma relação daí, indo para o teatro, ele começa uma relação também com os músicos, para construir os cenários para os espetáculos. E dentro disso também, ele começa a produzir os videoclipes para a televisão, né? Então, tu pegas Elis Regina, Emílio Santiago, Raul Seixas, o primeiro especial do Roberto Carlos, também foi uma ideia... Essa história eu vou querer ouvir em detalhes. O primeiro especial do Roberto Carlos, a gente vai ter que saber em detalhes. O do Roberto, o Juarez conta que era uma ideia deles fazerem uma grande ação envolvendo o Roberto Carlos, que anos antes tinha um programa de sucesso, que era o Jovens Tardes de Domingo, e que também já tinha dado o que tinha que dar, entende? E aí pensaram, a gente podia criar um programa que fosse desses moldes, com ele apresentando os discos, teria que ter um pouco de teatro, teria que ter um pouco de histórias e assim por diante. Então eles criam, e vai para o ar em 74, o primeiro especial do Roberto Carlos, que acho que é mais tradicional do que o Peru no Natal, é o especial do Roberto Carlos, né? Verdade. Isso virou tradição dentro da televisão brasileira, da televisão popular brasileira. Mas antes, o Juarez desenhou todos os cenários, figurinos do especial do Roberto Carlos. Até quem está nos assistindo depois, busca o YouTube do especial Roberto Carlos 74, que foi o primeiro, vai encontrar os desenhos de Juarez, aí entre os atores, aí está o Roberto Carlos conta umas histórias com o Erasmo e com a Vanderleia, aí atrás está aquela bicicletinha do Juarez, bem bacana. E eu lembrei de uma história sobre essa bicicleta de Juarez, quando você estava contando, no qual, logo que ele chega na TV Globo e ele fica responsável por estar cuidando daquele cenário, é quando ele começa a fazer essas pequenas esquetes de humor na TV Globo. Isso. E essas esquetes, ele, dentro desse lugar de inovação e de múltiplas possibilidades, ele queria justamente nessas esquetes testar os limites no qual a televisão conseguia chegar. Exato. Depois dessa experiência enorme que ele tinha tido com o teatro,
com a música, né? Então ele tinha essa experiência de cenário, e essa experiência de cenário era o que ele trazia para aquelas esquetes, principalmente de mímica, né? Ele Exato. fazia personagens que interagiam com o cenário de uma maneira no qual a televisão ainda não tinha essa relação direta. Então, nas esquetes de Juarez Machado, as famosas bicicletas de rodas quadradas conseguiam andar. E nesse mesmo lugar, uma janela que ele desenhava no teatro abria-se e levava ele para o mundo da imaginação, né? Então ele tinha essa experiência com o cenário. Quando ele chega na televisão, começam a acontecer coisas que realmente eram levar ao limite aquela tecnologia e entender até onde a gente podia chegar com ela, né? Exatamente isso, e encontrar essas soluções e testes, né? Não deixa de ser um teste até onde vai a própria interpretação da pessoa. Claro que cada um tem a interpretação de qualquer coisa que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente assiste, enfim, vai de cada um. A gente não vai da vivência pessoal, da experiência, daquilo que está acontecendo. E, claro, eram testes, não deixam de ser testes. Então, uma das coisas que a gente sente aqui dentro das artes, do modo geral, eu que vim da música e hoje trabalho com artes visuais, a primeira pergunta que as pessoas fazem é o que o artista quis dizer com isso, com essa obra, né? Quando isso não é necessário, porque eu vendo a música, por exemplo, nunca ninguém perguntou para um cantor por que ele fez aquela letra. Você gosta ou você não gosta, você se identifica ou não se identifica. E esse aspecto, as artes plásticas, as artes visuais, ampliando um pouco o leque, tem talvez essa barreira ainda dentro de nós, das pessoas, né? De querer saber, de querer entender o que o artista quis dizer. Não precisa, talvez isso seja um segundo ou terceiro momento, você investigar isso. O primeiro é aquele da emoção. O que você enxerga, o que você vê, o que você está sentindo, se você riu, se você chorou, se não te fez nada, enfim. E dentro disso ali, da construção ainda da televisão, a gente está na televisão, que talvez, e é certamente onde o Juarez ficou mais popular dentro do Brasil, mas ele continuou desenhando para os jornais, para o Pasquim, continuou produzindo cenários, como disse, continuou trabalhando em outras linguagens, e talvez esse trabalho em outras tantas linguagens é que desse para ele essa opção de poder criar, né? Dava repertórios diferentes para ele. Essa construção de repertórios distintos fez com que ele criasse a própria linguagem. O Juarez também foi um dos responsáveis pela criação do Fantástico, né? O programa Fantástico também era uma ideia de fazer uma revista semanal, em formato de revista mesmo, onde tivesse música, tivesse entretenimento, tivesse uma notícia mais pesada, falasse política, assim por diante, mas que fosse assim, um domingo à noite, as pessoas em casa, cara, vai começar a semana. Então ele participou disso. E ele foi construindo isso dentro da televisão, dentro da Globo, esse respeito, vamos dizer, essa carreira ali dentro da televisão. A questão do personagem foi um acaso também. A gente fala em acaso, né, mas é mentira. Eu estou exagerando, talvez o termo não seja o correto. Mas o Chico Anísio, ele tinha uma esquete de 1 minuto antes de cada intervalo no Fantástico. E o Chico Anísio ou casou, ou pegou férias, ou ia deixar um buraco durante um período. E o Juarez estava no núcleo dali de humor e disseram, a gente precisa encontrar algo para preencher esse vazio. O Juarez conta que o Boni disse para ele, Juarez, te vira. Tu é o cara que se vira e se vira para fazer alguma coisa ali. E o Juarez começou literalmente com uma produção com sérias restrições orçamentárias, né? Era uma câmera e um fundo preto, é isso. Ele começou a construir esse personagem e virou, as pessoas se apaixonaram, talvez por isso tu tenhas dito, né? As pessoas se identificaram e acharam engraçado, e acharam genial, e acharam legal, as portas se abrindo, a janela se abrindo para algo colorido, de repente, o nonsense, ele levou o nonsense que ele estava desenhando na época, que é a fase justamente do nonsense, para a televisão. E essa identificação acabou ficando fácil, não só com crianças, não só com adultos, e assim por diante. Uma curiosidade, nós fizemos aqui pelo Instituto uma série de exposições pelo Brasil em 2015. Circulamos com a exposição de 70 anos do Juarez, e um desses lugares que visitamos foi Fortaleza. E
E o Juarez Edson conta que foi genial, assim, as pessoas reconhecerem o Juarez pelo personagem da TV, depois de tantos anos, né? E em Brasília a mesma coisa, Porto Alegre a mesma coisa, enfim. Então, cara, em todo o Brasil, as pessoas que têm acima de 45, 50 lembram desse personagem, que foi muito marcante. E aí, em determinado momento, isso já início dos anos 80, aquela angústia do Juarez que ele tinha, teve lá em Curitiba, de querer sair para algo maior, teve aqui em Joinville para querer sair para algo maior, voltou aquele comichão, vamos dizer dessa forma. E ele disse, cara, eu preciso sair daqui, eu quero ser pintor, eu não quero mais estar na televisão, não quero mais, eu quero ser pintor. E aí ele começou a mapear onde ele poderia se encontrar. Então ele passou por diversos lugares, a gente aponta Nova York, a gente aponta Londres, para finalmente se encontrar em Paris, né? E aí ele chega na televisão, início dos anos 80, o Fantástico explodindo, bombando, eles tinham recém-lançado o Balão Mágico, ele era do Vovó Mafalda no Balão Mágico, capas de discos, de livros, cara, o Juarez era o cara aqui no Brasil das artes, junto com outros, lógico, mas ele estava dentro dessa... Sim. Era um dos personagens principais já. E ele chega na TV e fala, Boni, eu quero sair, eu quero ir embora. E o Boni, tu tá maluco, cara? Tu tem o cartão platinado, na época o cartão platinado era o cartão, imagina, a Globo ainda é muito forte, imagina 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não, eu quero ir embora, eu quero ser pintor, quero sair daqui. E, cara, ninguém entendeu nada, tipo, cara, não, pega férias, não, quero ir embora, quero sair, eu preciso sair. E aí a gente fala da questão do empreendedor, de quem vê o que está acontecendo ao redor. Estava chegando ao Brasil, isso ainda era um embrião, muito embrião ainda, a tecnologia na televisão. E o Juarez não é um cara de tecnologia. O Juarez é um cara self-made man, como eles chamam, né? Tipo, cara, é ele quem faz, ele que pinta, ele que desenha, ele que constrói, ele que cola, ele que serra o pedacinho da madeira, é ele que faz isso. Ele não tem um computador, essa ferramenta aqui que a gente utiliza, que é tão útil para nós, para ele não significa nada. Ele precisa das mãos, ele precisa da cabeça, ele precisa estar botando para fora o que ele sente. E ele não encontrou, e nunca encontrou nessa máquina aqui algo que é presente para ele. Talvez sim, talvez se ele tivesse nascido em outra época. Tem um ditado que diz, imagina o Michelangelo com uma bique azul e fazer um espetáculo, né? Tipo, pode ser, mas não, entende? Então o Juarez tem essa questão das mãos. Então, toda essa parte de tecnologia da televisão, o Juarez não interessou, não é a minha, meu lance é pintar. E aí ele vai para a França. Desculpa. E aí ele vai para a França, acaba indo morar em Paris. Esse encontro com Paris também, ele passou por vários endereços lá, até chegar onde era o objetivo dele, né? O objetivo dele era morar em Montmartre. Por que Montmartre? Montmartre é o bairro dos artistas da França, do mundo, né? Não é da França, não são da França, são do mundo. Então, o Juarez, ele costuma dizer, brincar e falar a verdade, ele é vizinho do Picasso. O Picasso morava ali naquela casa. O Van Gogh morava aqui na frente. O Monet morava um pouquinho lá para trás, e assim por diante. Porque isso faz parte da cultura francesa, a cultura de Montmartre, ter os artistas. E isso não é só em relação à pintura, em relação à música. Cantores contemporâneos mesmo, Zaz é filha de Montmartre. Zaz se apresentava até 2 dias atrás, vamos dizer dessa forma, aqui na esquina, aqui embaixo. Então, toda essa região Boêmia, meu Deus, esquecida, Moulin Rouge, tudo nessa região. Então, o Juarez, cara, achei minha casa, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero viver. E essas relações que a gente estava falando, puxando, ele também começa a criar em Paris. O Juarez acaba virando um personagem de Paris. Ele está 30 e tantos anos, quase 40 anos morando lá.
E aí eu tô atropelando, Ana, tu vai me puxando. Eu fui pensando aqui isso, mas assim, fica à vontade, então eu vou aproveitar que a gente está falando de Paris, depois a gente volta que eu quero falar um pouquinho também da experiência de Juarez na imprensa. Então vamos voltar, antes de eu chegar em Paris, agora, vamos porque tem voltar. uma história sobre a Amélie Poulain que a gente tem que falar, a gente não pode deixar passar. Mas então, voltando um pouco na parte de imprensa, quando o Germano estava até, inclusive, contando sobre como todas as experiências que Juarez participou contribuíram para que esse pensamento fosse disruptivo, à frente do seu tempo e tecnológico, mas em outro sentido, né? Não no sentido da informática, da tecnologia de equipamentos, mas sim era uma forma de tecnologia as coisas que ele encontrava para se comunicar. E na imprensa foi um lugar que ele conseguiu se comunicar de muitas formas, né? Juarez Machado começou dentro do lugar da imprensa num jornal dos esportes, que durou pouco tempo. Depois disso ele foi para o Cruzeiro, no qual ele atuou numa coluna específica no Cruzeiro. Ele passou depois para uma revista que chamava Fair Play. Depois ele trabalhou no Correio da Manhã, ele chegou até mesmo a produzir ativamente artigos e conteúdos para Playboy. E aí, Germano, eu queria aproveitar para pedir para você contar um pouquinho do que foi essa relação do Ziraldo e do Milor com ele, e especialmente da turma do Pasquim, que foi onde ele teve muito reconhecimento também na parte impressa de jornal, né? Exatamente, na época, ainda hoje mas principalmente na época onde se vivia, onde a imprensa impressa, né, sem trocadilhos, mas a questão de revistas e jornais eram muito importantes para a disseminação das informações, para as pessoas saberem o que estava acontecendo. E o Juarez, ele tem que isso não é só o Juarez, lógico, mas existe uma forma de desenho que é o cartoon, né? Então, você tem que contar toda uma história em um desenho, né? Ou uma tira, que são 2 ou 3 quadrinhos, e assim por diante. Então, contar toda uma história dentro desse rascunho, desse desenho, desse pedaço de papel, é uma arte, né? Você tem que saber fazer. Quando tem essa relação ali com esses personagens, Milor, Ziraldo, Enfio e tantas outras pessoas bacanas, que acabam levando o Juarez para todo esse circuito, como tu bem disse, desses jornais e revistas. A gente falou, tu falasse das revistas, tem a revista Manchete, a revista Cláudia, tem o Adolfo Bloch, tinha toda uma série de produção de revistas impressas, Jornal do Brasil, revista O Cruzeiro, e além do próprio Pasquim, que aí eram onde os subversivos, né, Edson, estavam ou se localizavam, né? Então, todos esses personagens se comunicavam e havia uma relação muito próxima entre eles. Existia uma questão política muito delicada no Brasil na época, né? Então, você tinha que ter um cuidado, uma sutileza muito ímpar para você poder fazer um desenho, fazer uma crítica ou expressar alguma coisa sem que aquilo te causasse problemas saindo da porta para fora de casa. E eu vou pedir agora um pouquinho até a participação do Edson. Edson, quer falar um pouquinho desse período do desenho ali dos anos 60? Olá. Estava tão bom aqui quietinho, ouvindo vocês, tão certeiros nas suas opiniões, nas suas interpretações, mas, claro, me cabe participar e, se possível, acrescentar, contribuir nessa apresentação, Ana. E tanto você, Ana, quanto o Germano têm dissertado aí uma trajetória com muita precisão, e realmente isso tem acontecido. Mas, ao mesmo tempo, me cabe aqui fazer algumas considerações até para acrescentar o que vocês já falaram aí. E eu vejo, Ana, 4 pontos fundamentais nesta formação, nessa construção do Juarez como personagem, como ser humano,
como artista, como brasileiro num país estrangeiro e assim por diante. E 4 pontos que eu fiz algumas anotações aqui. Em primeiro lugar, a sua força de vontade. Juarez sempre teve essa coragem de dar o passo seguinte. Vocês fizeram algumas explanações aí de ele estar no auge da sua carreira artística, no auge da sua fama dentro do Brasil e cair fora. Eu quero ir embora, eu quero fazer outra coisa. Então, esta coragem, essa força de vontade faz parte da personalidade deste Juarez Machado, ser humano. E isso é importante para os passos seguintes, quer dizer, não se acomodar. Eu quero dizer isso até como um exemplo, de perseguir o seu sonho, um exemplo para as gerações seguintes. Juarez, com 80 anos, tem a capacidade de dizer o que quiser, mas ele tem, ao mesmo tempo, uma prioridade de dar de fazer da vida dele um exemplo. E te dou um exemplo. Hoje a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a única fora da Rússia, instalada em Joinville, tem dezenas, centenas de alunos nesses 20, 21 anos de atividade e que, de certa forma, mesmo distantes ou mesmo não conhecendo o Juarez, mas através do seu conceito de perseguir o sonho, também leva essas crianças a perseguirem o seu sonho, vindo das mais diversas castas sociais do país e dos países vizinhos. Hoje, algumas delas são primeiros bailarinos de grandes companhias no exterior e tem, de certa forma, este exemplo empírico, do Juarez, um joinvilense que foi lá fora. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, Ana, eu vejo a importância do âmbito familiar na construção do Juarez. Tanto nosso pai, nossa mãe, de uma família pequena, somos só nós 4, que depois foi se dispersando, foi aumentando, mas a célula desses 4, a importância de pai e mãe é muito grande. Meu pai era um descobridor dos 7 mares, posso dizer assim, e isso, de certa forma, o Juarez absorveu na sua trajetória seguinte. O nosso pai trazia cada semana, cada mês que voltava de viagem, uma história maluca, maravilhosa, e que tantos nós ficávamos absurdos diante disso. E tinha a coisa prática de construir, de resolver, e isso o Juarez levou também na sua vida profissional. Seja fazendo cenário, seja desenhando, seja buscando soluções imediatas e baratas para resolver. O terceiro passo, eu acho, no meu entendimento, as suas conexões. Realmente eu acho que esse é o tema central da sua explanação, Ana, mas as conexões de amizade, as conexões profissionais foram da maior importância neste resultado que Juarez se propõe a apresentar. Teve as conexões, vamos voltar, desde Joinville, as conexões talvez às avessas, uma vez que ele tem com os professores uma resistência muito grande. Ele falou, foram os meus professores que me fizeram dar o passo seguinte, porque eles não me entenderam. Os professores de escola primária, escola secundária, os professores queriam um bom aluno que sabia aritmética e gramática e geografia, e o Juarez já tinha esse sonho, essa magia trazida do contexto familiar, e os professores, de certa forma, foram para ele, Juarez, segundo as próprias palavras, a maior resistência. E a partir daí ele quis dar o passo seguinte. Mas as amizades
em Joinville, ele teve uma formação importante, sim, teve amigos leais, amigos de juventude, namoradas maravilhosas. Eu estou tentando reproduzir o que ele me conta, né? Então, ele teve, ao mesmo tempo, uma infância feliz, uma juventude feliz, né? E profissionalmente, Curitiba, sim, acho que aí ampliou esse leque das fortes amizades profissionais. Vocês citaram nomes aí, eu posso acrescentar mais alguns, além de João Osório, Calderari, Veloso, Ivens Fontoura, Jair Mendes, Helena Vong, Teca Sandrini, nas artes plásticas, e os seus professores importantes vindos da Itália e que sediaram em Curitiba e repassaram seus conhecimentos, mas na televisão, Paulo Goulart, Nissete Bruno, Cláudio Correia e Castro, Ari Fontoura e tantos outros, Lala Schneider, que tem hoje um teatro com seu nome em Curitiba, falecida já, mas em homenagem, Fernanda Montenegro e tantos outros, e depois Rio, todos esses nomes que vocês citaram, passando por imprensa e televisão. Mas aí é uma questão. Eu acho que essas conexões familiares de amizade, que são relações com pessoas importantes, na época talvez mais importantes ou mais atuantes do que ele, mais conhecidas do que ele, mas tem uma questão que deve ser levantada aí, que é importante. A relação do Juarez, já importante, com as pessoas ao seu lado, com os operários ao seu lado que ajudaram na obra, com as funcionárias da onde ele trabalhava, com as relações de amizade mais simples, com as pessoas mais simples, com a servidora do café, enfim, essa relação social que o Juarez tem até hoje, e nós temos aí lembranças dele indo ao supermercado. Ele, Juarez, se a gente acompanhar o Juarez no supermercado, vai durar o dia inteiro, porque ele para em cada uma das caixas, né, e começa a conversar, e tira do bolso um desenho e mostra para a moça já querendo, a fila já querendo ir adiante, e ele conversando e puxando papo, e puxa papo com pessoas em qualquer circunstância, e se for criança, então, aí vira um parque de diversões, porque esta é a relação humana que o Juarez tem, das relações humanas que trouxe de casa, trouxe da sua formação e criou essa figura. E por último, entre os quatro itens que eu levantei aqui, a contextualização política e histórica do Juarez. Juarez passou por um momento, veja bem, anos 60 em Joinville, eminentemente industrial, quer dizer, isso o Germano até citou muito bem, uma cidade que queria uma cidade operária, chamada antigamente de a Manchester catarinense. Imagina, Manchester, uma cidade no Reino Unido, cinzenta da indústria. Então, se esse era o objetivo de Joinville, imagina, o Juarez caiu fora no momento certo. Nada contra a indústria, mas essa personalidade tinha que ser além disso. Mas a contextualização histórica e política, uma vez que ele foi para Curitiba nos anos 60 e saiu de Curitiba indo para o Rio em 65, imagina, um ano logo após isso que aconteceu historicamente no país, e viveu, portanto, essa efervescência em cada um dos lugares. Isso é um fator sorte? Não sei, é um fator de participação, né? de inclusão. Ele se incluiu historicamente dentro de um processo que o país vivia à época. E Rio de Janeiro, os anos 60, imagina, os anos dos desbundes, né? Desbunde é um termo que usávamos à época. Hoje talvez eu esteja aí falando a gramática antiga, mas os anos dos desbundes nos anos 70 e assim por diante. Então a contextualização histórica até chegar em Paris.
Paris, eu acho aí houve um equívoco talvez de estratégia. Paris já não era mais a referência cultural da Europa, já era Berlim, ou Nova York também já não era mais, na América, mas Juarez fez questão de ir a Paris, de mergulhar nesse conhecimento da pintura, das artes, da poesia, morando num bairro, já foi dito aí, onde a essência maior era justamente isso. Não sei, se Juarez tivesse ido nos anos 80, 90, ao invés de Paris, para Berlim ou para Tóquio, se seria esse ainda o Juarez. Aí é uma questão que eu deixo em aberto aí. Mas parabéns aí pela explanação até agora, que vocês têm dito verdades. E assim, aí dentro dessas verdades tem um lema que eu acho que o Juarez leva muito a sério, que é de um poeta nosso catarinense chamado Lindolf Bell, e que diz que menor que o meu sonho eu não posso ser. É uma frase que já virou uma frase profunda do poeta Bell, nosso amigo, foi amigo do Juarez, foi muito meu amigo, e que em discursos todo mundo usa, mas eu quero mais uma vez aqui repetir essa frase que é importante, e eu acho que foi um lema, está sendo um lema para o Juarez: menor que meu sonho eu não posso ser. Então vamos atrás dele. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada, Edson. Eu quero aproveitar que você deixou essa deixa de Paris, porque tem essa história sobre a Amélie Poulain que, quando eu escutei, eu fiquei completamente apaixonada, e eu escutei de vocês, então eu queria convidar vocês para contarem um pouquinho do que foi essa relação de Juarez Machado com Jean Pierre, que é o diretor do filme Amélie Poulain, e que parece que tiveram outras parcerias também com esse cineasta após a ida de Juarez Machado para Paris, né? Deixa eu convidar vocês para contarem essa história, então. Germano, tem detalhes, mas só lembrando, o Jean-Pierre Jeunet é vizinho de Juarez, no mesmo bairro, são ruas muito próximas. O Juarez, para ir para comprar frutas ou as suas ostras, ele passa pela casa do Jean Genet e vice-versa. E às vezes se encontram num bar, num restaurante, La Pomponette, onde conversam, bebem e elaboram seus projetos. E Jean Genet, sim, esse filme tem a questão do personagem, das cores baseadas nas pinturas, na paleta do Juarez, sim, os quadros que estão reproduzidos na parede também, numa determinada cena, e a partir daí Juarez se encantou também com o cinema, porque ele mora muito próximo de um cinema onde o principal diretor do cinema, na época dos pós-impressionistas e dadaístas e surrealistas, agora esqueci, Jean Renoir, que era o diretor desse pequena sala de cinema. Mas o Juarez tanto se encantou e que depois fez um personagem, foi convidado para fazer um personagem de outro filme, né? Delacroix, foi o protagonista de um documentário, de um docudrama, digamos assim, baseado em Delacroix. E o Juarez fez esse personagem, e que muito amou, fazendo isso. Não sei se temos, Germano, cenas desses filmes registrados lá no Instituto, mas é importante isso, sim. É importante essa relação com a cinematografia do Juarez. E o Juarez é um amante do cinema, isso porque também tem um histórico. Nossos dois tios da família Bush, materna, eram donos de cinema lá na antiga Joinville, o cinema Cine Colón, um cinema importante com matinês diárias e sessões onde todos
as grandes películas dos anos 50, 60, 70 passavam nesse filme, e por sermos sobrinhos desses dois proprietários do cinema, avô do Germano, e o tio Herbert e o tio Reagan, nós entrávamos sem pagar ingresso. E isso o Juarez também aproveitou bastante, e tem na sua fundamentação de movimento, de musicalidade, de imagem, de composição, de luz e sombra, que depois ele usou nas suas pinturas e nos seus personagens televisivos, também essa formação do cinema, né? Principalmente o cinema alemão, expressionista alemão, que no nosso caso nós acompanhávamos nossa vovó, Sofia, que não falava português e só alemão, e amava os filmes de Dr. Mabuse e outros tantos do expressionismo alemão, Dr. Caligari, né? Então, isso por que estou falando? Por causa da relação do cinema aí com Jean Genet. Viajei também um pouco aqui. Vai lá, Ana e Germano. Que bom te ouvir, que bom te ouvir, Edson. Edson que tem as histórias, viveu as histórias e sabe muito melhor do que todos nós juntos, né, Edson? E tu falaste do dois momentos ali, do Jean-Pierre Genet ali. O Juarez conta para nós também uma relação de vizinhos mesmo, assim, de gente que mora na mesma rua, de gente que se encontra no meio do caminho, no mesmo restaurante, no mesmo bar, na mesma quitanda, na mesma frutaria e assim por diante. Tem, inclusive, vou falar um pouquinho do Amélie Poulain, que é referência do cinema francês recente. Os locais onde as cenas ocorrem realmente existem, né? A quitanda realmente existe, aquela quitanda, aquele restaurantezinho, realmente é aquele restaurantezinho. Então, a personagem que a Tatu fez foi genial, porque ela conseguiu transitar por todos esses espaços, ela como atriz, naturalmente como uma habitante de Montmartre, entende? Então, o que para eles ali é usual, o que para nós é usual, os nossos vizinhos, o jeito de andar, de se vestir, de se comportar, a quitanda aqui da esquina, o jornaleiro ali de lá. Então é isso, essa relação do bairro. Ele contou a história do bairro ali, o Jean-Pierre Genet. Então ficou muito fácil. E a relação entre eles começou como uma relação de vizinhos mesmo. Eles foram uma festa de amigos em comum, aniversário de alguém, e aí se encontraram, e o Jean-Pierre disse, olha, pô, você é o pintor que fica ali na janela pintando? Sou, pô, bacana, que legal, pô, faz cinema, pô, bacana. E aí começa essa relação. Eles fizeram 2 ou 3 filmes, o Amélie Poulain realmente é o mais conhecido para nós brasileiros, acho que no mercado internacional, ele concorreu a Oscars, inclusive. Os filmes franceses recentes, ou de 20 anos para cá, acho que é o mais popular. Foram 5 nomeações ao Oscar. Também teve Noivado ao Domingo, Domingo Noivado, alguma coisa assim, o título em português, e tiveram outros também. O Edson bem lembrou, foi muito... Olha aí. Legal! Esse livro é muito legal. É um livro dos moradores de Montmartre, esse, né, Edson? Que tu estás mostrando? Acho que é esse. Eu não te ouço. Olha aí. As faces de Montmartre. Esse livro me chegou às mãos e é uma edição dos principais personagens de Montmartre, editado pelo governo francês ou pela Comuna de Montmartre. E aí, quem que está lá? Jean Genet, o cineasta, e 2 páginas antes, Juarez Machado, o pintor. Que foto linda do estúdio dele. Pois é, no estúdio lá em Montmartre. Então, faz parte da história também. Então, tudo isso não é apenas
em nosso país, mas faz parte da história da França, da Comuna de Montmartre, que é importante porque tem todo esse histórico aí lá dos impressionistas, desde Toulouse-Lautrec até Picasso, Van Gogh e tantos outros, Dalí, Salvador Dalí, os poetas malditos e tal. Então aí os artistas atuais e cineastas e nós turistas, que quando vamos para lá também amamos. Com certeza, com certeza. Germano estava trazendo aqui para a gente sobre essa coincidência de encontro, né? Como é que foi esse momento que ele aconteceu. Isso. Esses são esses encontros. E isso até trazendo... E aí depois, o Edson bem lembrou, o Juarez, ele voltou a atuar depois de tantos e tantos anos, interpretando um dos habitantes, um dos ex-vizinhos, e assim, ou vizinhos, enfim, que é o Delacroix. Esse documentário foi produzido por uma produtora francesa, foi exibido somente lá, mas nós temos algumas imagens aqui, mas ele não está disponível no YouTube, tá? Então não adianta a gente procurar, que ele até hoje não foi disponível. A França é muito fechada em relação a isso, os produtos deles, com eles e assim por diante. Mas o que eu quero ali, até voltar um pouquinho no tempo, até porque a gente daqui a pouco já estoura nosso horário, aí eu pergunto para ti, passo a bola para ti, Ana, tu com tua experiência em comunicação, a gente pegou esse fio do Juarez, né? Passando por toda essa trajetória, do início dessas relações, eu puxei um pouco da questão do empreendedor, de mapear os locais, lugares, as ações, situações e assim por diante, e de quanto é importante esse networking dentro do teu circuito, de outros circuitos, quando a gente fala do Juarez transitando entre a imprensa, entre a televisão, entre o teatro, entre a música, cinema e assim por diante, na construção da carreira de um artista. Qual é essa relação, qual é a importância disso, como é que funciona isso? Germano, acho que é o máximo das relações possíveis, né? A gente falou até na nossa palestra que aconteceu na semana passada, um pouco sobre como que é essa relação de comunicação entre os artistas, mas eu acho que aqui nessa conversa ficou muito claro o quanto os relacionamentos são importantes para você ter uma carreira sólida e conseguir espaço dentro do mercado de trabalho nas mais amplas esferas que a gente puder imaginar. Acho que Juarez Machado, além de um grande artista, é um grande comunicador, né? É uma pessoa que tem uma habilidade. Acho que Edson contou essa história do supermercado, que eu achei maravilhosa, achei incrível, que é isso, né? É uma pessoa que consegue transitar por todos os núcleos sociais, em todos os lugares onde ele está, ele tem uma presença, ele tem uma história para contar, e isso faz com que fique uma carreira muito mais sólida, né? E o Juarez Machado vai para o Rio de Janeiro a convite também da Rede Globo para trabalhar e atuar na televisão. Depois, quando ele chega em Paris e começa seus relacionamentos, as festas que ele frequenta são muito importantes para os relacionamentos posteriores que ele vai ter profissionais. Ali na vida de Juarez, não existe separação, né? Aquela coisa, é estratégico, é um relacionamento. Não são amigos. Por isso que a gente até faz questão de dizer que a sua rede de amigos se torna a sua rede de networking. Porque a gente estava falando de amigos mesmo, de pessoas que sentavam, iam comer num restaurante, que iam tomar um café, iam tomar um drink juntos. E a partir daí, os projetos mais diversos possíveis começam a existir. Quando a gente vai pensar, até em grandes filmes que a gente vê, por exemplo, vou trazer um filme que nem tem a ver com a relação, mas Meia-Noite em Paris, quando a gente vê aquelas pessoas, aqueles artistas frequentando os bares e restaurantes, eles falavam de trabalho lá. Eles estavam conversando sobre os projetos que eles iam desenvolver no futuro, que tinha tudo a ver com Juarez Machado, né? Juarez Machado era essa pessoa que conseguia ter uma ideia enquanto ele estava tomando café da manhã e que fazia uma parceria de trabalho, como, por exemplo, foi os filmes que ele participou com o Jean, dentro de um jantar de relacionamento, de aniversário que ele esteve presente. E acredito que para um artista isso é fundamental. Na carreira do artista, a gente tem muito pouca separação do que é o profissional e do que é a sua vida pessoal, porque o artista respira arte, então não há segmentação dentro dele, que aquilo é trabalho, aquilo é o que ele precisa para viver, né? É como comer, respirar, o artista faz arte.
Então, eu acho que o Juarez tem essa característica muito forte de não ter... e para ele é a mesma coisa, né? O artista e o comunicador estavam muito intrínsecos e muito relacionados ali. Acho que quando você pergunta qual que era essa grande sacada, essa grande relação, é que Juarez Machado não estava olhando para as pessoas e pensando, nossa, esse é um grande contato profissional. Ele estava olhando para as pessoas e pensando, nossa, esse é um grande amigo. E as coisas iam acontecendo para ele, né? Eu acho que, fechando aqui esse processo todo de conversas que a gente teve, estamos tendo, eu queria ver se vocês têm algumas histórias que talvez não tenham a ver com networking, mas histórias de vida de Juarez Machado, isso não estava nem programado, hein, gente? De infância e de adolescência, para a gente fechar, então, já que a gente estava falando aqui, Juarez Machado não separa o que é a vida profissional e o que é ele de verdade. Alguém lembra de alguma grande história dele de vida, quando era jovem, adolescente, quando a gente está ali naquela época que a gente tem certeza de tanta coisa, né? Eu vou deixar o Edson contar as histórias que mais sabe, viveu muitas delas e tem a memória muito melhor do que a minha, mas é muito importante que você falou, a questão dos interesses, né? Nunca existiu isso, nunca vi isso, né? De haver alguma relação por interesse na vida do Juarez, e muito pelo contrário, né? E aí, quando tu falas assim de relações e inter-relações com os mais diversos níveis sociais, e seja lá como for ou de que forma for, a soma, né, de informações, troca de experiências, troca de vivências, e aquilo vai te trazendo esse repertório, vai te trazendo aí vai te trazendo as ideias, e aí, do nada, de repente, surge alguma coisa bacana, e alguém lembra de você por isso, e tem aquela relação com aquilo, etc. Então, eu vejo que a vida profissional de qualquer pessoa, seja em qualquer profissão, está muito vinculada às tuas relações pessoais, ao teu bem-estar pessoal, estar com quem você gosta, conversando, jogando conversa fora, lendo, participando, opinando, divergindo, isso que é bacana. O confronto de ideias é importante, porque o confronto de ideias vai surgir uma terceira via, vai surgir uma quarta via, vai surgir uma quarta opinião, uma quinta opinião, assim por diante, porque cada um tem uma opinião diferente sobre qualquer coisa. Se eu acho bonito, você acha feio, mas por que é tão bonito, por que é tão feio? E depois da nossa conversa, não é tão feio assim, não é tão bonito assim, aí a gente, isso aqui é mais legal, a gente vai somando. Eu acho que isso em qualquer profissão é fundamental, essa troca sempre de relações e experiências. Agora deixa o Edson, por favor, com as histórias. Olha aí, eu fui provocado aí para lembrar alguma história, e história com o Juarez, do Juarez, pelo Juarez, é muito difícil, são muitas histórias, não lembro assim muito dos detalhes, mas realmente é muito rica essa vida do Juarez com o seu círculo, com as pessoas que o cercam. Mas como eu não vou lembrar, ou se eu lembrar vai demorar bastante, eu vou também deixar aqui uma questão em aberto. Eu soube que o Juarez vem gradativamente escrevendo as suas memórias. Tem um caderninho e ele anda com os caderninhos no bolso do seu paletó, cheio de anotações. São frases que representam conceitos dele ou determinadas situações, e soube sim que ele está escrevendo as suas memórias desde lá, cronológicas mesmo, desde lá Joinville, onde eu andei espiando aí algumas páginas. Ele que não ouça mas depois pode, entre irmãos pode, mas andei espiando e tem anotações quando ele começou a dançar, e as primas, né, as nossas primas, as primas da idade dele ensinavam ele a dançar ou a fumar,
ou a passear com as outras amigas. Então tem confidências ali muito interessantes, muito engraçadas, curiosas, emotivas até, e isso ele vem anotando com a letra dele, manuscrito em caderninhos, e quem sabe muito em breve a gente edite isso, né, para editar isso, publicar, ou pelo Instituto, ou mesmo uma iniciativa do próprio Juarez, que eu sei que é contar as suas histórias por ele mesmo. E aí, nem tudo é verdade ou nem tudo é mentira, já dizia o Orson Welles e o nosso outro cineasta, o Sganzella, Rogério Sganzella, né? Mas deixo isso por conta do próprio Juarez, que é o nosso mestre aí. Edson, então você já contou a história que a gente queria ouvir. A gente queria ouvir isso, que a gente vai poder escutar essas histórias muito em breve, então, da boca do próprio Juarez Machado. Queria agradecer muito vocês mais uma vez pelo convite dessa conversa, foi um privilégio e um prazer imenso estar aqui nessa oportunidade com vocês. E deixar um agradecimento muito grande também a todo mundo que está nos ouvindo, seja aqui presencial ou no YouTube posteriormente a gravação dessa nossa conversa. Muito obrigada. Isso aí, Ana, Edson, todo mundo aqui, cara, bastante gente, que bacana. Muito obrigado mais uma vez pela participação, também obrigado a todos quem está nos assistindo, nos ouvindo. Lembrando que esse projeto aqui faz parte da roda de conversa, essa ação faz parte da roda de conversas que estamos tendo ao longo desse mês de novembro e dezembro, sobre Juarez, sobre as artes em geral, enfim, para trocarmos ideias e experiências. Agradeço demais a todos, Ana, muito obrigado mais uma vez, Núbia também. Lembrando a todos, é importante o patrocínio do governo federal, por meio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, em nosso projeto de manutenção anual, o Plano Anual de Atividades do Instituto Internacional Juarez Machado. Vejo ainda que o Edson coloca a foto do nosso artista, é isso? É o Juarez ali, né? Isso, do ateliê. Do ateliê lá em Paris, isso. Que maravilha. Gente, Edson, mais uma vez também muito obrigado, até muito breve e até a próxima.